Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma Hora Azul-Grená. Hoje, uma Hora Azul-Grená, no dia em que o Sport Clube União Torriense comemora 103 anos desde a sua fundação. O Sport Clube União Torriense lançou hoje mesmo um evento que vamos aqui desvendar um pouco, e para a conversa trazemos o presidente do clube, engenheiro Mário Miranda. Obrigada, engenheiro, pela sua presença. Trazemos também Rui Miguel Tovar, que é jornalista desportivo desde 1995 e que nos dá o gosto de se ter juntado a esta conversa também. Obrigada. Obrigado eu pelo convite. E trazemos também Marco Castro, que é o responsável pela comunicação do clube. Boa noite. Boa noite, Marco. Obrigada. Boa noite. Engenheiro Mário Miranda, o Torriense celebra hoje, então, 103 anos de vida. E estávamos longe de pensar que as comemorações iam ser feitas debaixo desta pandemia, ou seja, só é levantado o estado de emergência no decorrer deste fim de semana. Há uns meses atrás ninguém imaginaria uma coisa destas. A pergunta é: de que forma está o clube, nestas circunstâncias, a viver o seu aniversário? Foi um aniversário diferente, sem grande festa, mas sempre com o respeito por este clube que nos merece. Fizemos simbolicamente um hastear da bandeira com a presença do Presidente da Câmara, com todo o respeito e o valor que o nosso clube merece, em que tivemos poucos participantes confinados, por isso, que foi transmitido pelo ONU FM em direto, por isso, se calhar tivemos muitos presentes, e eu espero que tenhamos tido muito presentes a acompanhar-nos naquele ato solene para que nos dê alguma lembrança, porque por estes tempos, até para o futuro, para a memória futura, que fizemos um aniversário confinados, como todo o país, com o clube parado e com essas coisas todas, mas com a alma torriense a funcionar e continuar cá, e hasteada hoje durante o dia, e continua a esta hora. Se calhar já foi descerrado, porque à noite geralmente desce-se a bandeira. Mas foi uma cerimónia engraçada. Um aniversário simbólico dentro dos tempos que correm, se calhar afastados, mas queremos todos, se calhar, mais juntos que nunca, não é assim, engenheiro? Sim, por isso mesmo é que eu digo que se calhar estávamos todos, se calhar até estávamos muito mais gente do que nos dias normais, porque estávamos todos juntos ao nosso Facebook, ali a ver a representação da nossa bandeira a subir. Muito bem. Obrigada, engenheiro. Já volto a si. Vou aqui um bocadinho conversar com o Rui Miguel Tovar. Rui Miguel Tovar, que é jornalista desportivo desde 1995, como já fiz referência, e tem aqui a particularidade de tratar como ninguém a memória do futebol. Com vários livros editados, é também presença assídua na televisão, onde participa atualmente com o programa A Grandiosa Enciclopédia de Ludopédio. Será o Rui a conduzir a surpresa que o Torriense está a preparar para todos aqueles que compraram o bilhete solidário e que vão comprar o bilhete solidário desta iniciativa designada Vamos Vencer o Covid-19 e Ajudar o SNS? Rui, começo por perguntar se lembra da primeira vez que tomou contacto com o Sport Clube União Torriense. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra Obrigado, estar aqui nesta data tão importante na história de um clube que também é importante a nível nacional. De acordo com as raízes do meu pai, que é da Lourinhã, obviamente o Torriense sempre fez parte da minha vida, porque são dois clubes rivais. Acompanhei muitos jogos entre eles, entre o Lourinhanense e o Torriense, e até havia um famoso torneio de verão em que se juntava aí no Peniche, e isso era um triangular que às vezes fazia faísca, mas eram outros tempos em que não havia eu não tinha muita noção do que era o futebol fora do pelado ou do relevado. Gostava mesmo de viver aquilo que via, e o contato com o Torriense manteve-se desde muito cedo, seja através do futebol como do hóquei em patins, pela física, porque tenho imensos tios, tias e primas que vivem em Torres Vedras desde sempre, e então costumava passar aí as chamadas férias, fossem grandes, fossem de Carnaval, fossem de Páscoa. Costumava muito ir a Torres Vedras, ficava aí as férias todas, na casa dos meus tios,
E, é claro, de vez em quando ia ao relevado, ao Manuel Marques, ver os jogos. Vi muitos jogos. Não posso recordar de todos, porque nem todos ficaram na memória por um ou outro motivo, mas a grande satisfação era, de facto, ir ao estádio e sentir o tal comboio do golo, que ainda hoje é uma marca presença em muitos jogos. É verdade. E que sente-se um frenesim diferente nas bancadas quando se percebe que vem aí o comboio. E dá-se, mesmo que o Torriense tivesse empatado ou tivesse a perder, na cabeça das pessoas surgiria o golo a qualquer momento. Umas vezes aconteceu, outras não. Eu tive a felicidade de ir ao futebol com os meus primos e também com o meu pai, num jogo histórico com o Futebol Clube do Porto, em Torres Vedras. O Torriense perdeu após prolongamento. É a primeira grande memória que me lembro do jogo, porque foi para lá do tempo útil de jogo. Não sei se foi o meu primeiro jogo com prolongamento ao vivo, mas imagino que sim, que eu era muito novo. E o meu pai levou-me, foi ele que fez a reportagem para a RTP, e lembro-me de tudo, sobretudo da emoção das pessoas e também da emoção e do alívio do Porto, que já então era uma grande equipa. Quem marcou o gol foi o Vermelhinho, e lembro-me da sensação de ser Davi contra Golias, como já aconteceu noutro registro, com felicidade torriense, ainda por cima nas Antas, mas nesse dia foi ao contrário, mas perceber que ali o Porto era de facto o grande favorito e que sentiu muitas dificuldades. E lembro-me de ser um pelado, que era uma grande... Era uma festa também ver futebol no pelado. Agora isso já não existe, muito pouco em Portugal, mas ver aquela emoção, ver os jogadores empenharem-se de uma maneira incrível e depois, à volta dos jogadores, toda a massa associativa a puxar para o mesmo lado, e é uma memória que me fica, e aquelas memórias que, quando nós somos mais novos, são as que mais ficam. E é curioso como o gol do Vermelhinho e a consequente frustração e também o alívio do Porto são imagens que me estão muito marcadas na cabeça. Muito bem, tem então uma enorme ligação não só à cidade de Torres Vedras, como essa grande memória que não nos foi favorável, mas depois tentámos esforrar-nos, não é? Grande jogo. É verdade. E podíamos ter ganho quase no último minuto, no tempo regulamentar, que o Arnaldo Silva, que corre para trás, como a gente dizia, que não chegou à bola. Foi? Não me lembro desse momento. Mas sei que, de facto, o envolvimento das pessoas era castiço. E é diferente, com um jogo de taça envolve sempre uma magia que um jogo de campeonato não tem. Ainda por cima, com duas forças tão desiguais. Ainda por cima, o campo não tem vedação, tem aquela vedaçãozinha. Sim, é verdade. Nós estávamos ali junto ao estádio, ao relvado, ali eram grandes jogos mesmo, muito. Ficam qualquer de nós, fica na história e na memória do nosso jogo daqueles. E fica precisamente destes 103 anos de clube. Marco, o Clube Boa Escobar, então, esses 103 anos, não é? Faz parte de um grupo de restrito de clubes que são clubes centenários. Não há muitos clubes que tenham esta honra. Verdade. A primeira pergunta que te coloco é, sempre que defines a estratégia de comunicação do clube para o que é que seja, tens presente este legado? É impossível não ter, não é, Teresa? Porque um legado de 103 anos de história coloca-nos sempre numa fronteira entre aquilo que é um passado de muitos capítulos que são, na realidade, aquilo que é o nosso legado, e, portanto, isso tem que estar sempre connosco, e aquele futuro que nós queremos projetar e que projetamos a toda hora. Portanto, o passado é, sem dúvida, algo que nós tratamos com muito carinho. Nós, no ano do centenário, eu estou recordado que tivemos uma rubrica com vários episódios do centenário que fomos publicando ao longo de todo esse ano nas redes sociais. Ainda hoje temos uma rubrica todos os sábados, por exemplo, com um jogo histórico do nosso clube. Muito frequentemente assinalamos também aniversários de atletas. Portanto,
sem dúvida nenhuma que o passado para nós está presente e é com ele que queremos sempre ir para o futuro, sabendo de tudo aquilo que transportamos. É muito significado para muita gente, portanto é absolutamente fundamental, mas sempre olhando para o futuro, ou seja, nós não estamos prisioneiros do passado, estamos orgulhosos dele, cientes daquilo que ele representa, mas absolutamente empenhados em construir um futuro que seja ainda mais grandioso, isso aí não tenho nenhuma dúvida. Muito bem, Marco. Aliás, eu creio que é como tu falaste das mais recentes publicações, são disso prova, não é? Ou seja, sim. Fazer andar aqui de mãos dadas entre aquilo que se pretende para o futuro e aquilo que é o grande legado deste clube. Temos sempre esse binómio. Nós estamos sempre orgulhosos do passado, muito frequentemente revisitamos, mas sempre empenhados também em projetar aquilo que é o nosso presente e o futuro, que é pleno de ambição, de crescimento, de desenvolvimento do torriense, que é isso que todos pretendemos. Muito bem, Marco, já volto a ti. Okay. Voltava aqui outra vez ao engenheiro Mário Miranda, não é? Este mês de Abril, o clube, a direção atual do clube celebrou 2 anos de mandato, não é? Que está prestes a concluir-se. Eu creio que é visível para todos a grande transformação que aconteceu no clube e que está a acontecer no clube. A questão que lhe coloco é que balanço faz destes primeiros 2 anos do seu mandato? É um balanço positivo, fora algumas situações, principalmente as infraestruturas, que é um caso, não está aqui um bocadinho atravessado na espinha, mas que a burocracia e todo o fenómeno do licenciamento não nos consegue ajudar, mas temos que continuar a lutar para que as coisas aconteçam. Mas que nós mudámos muito, tanto no estádio, tanto no Manuel Marques, tanto nas equipas, apostámos no futsal com bastantes alegrias e temos pena que as alegrias não continuassem até mais tarde. No futebol feminino com bastantes alegrias, apostámos também na formação, que hoje tínhamos 2 equipas no lugar de subida, tanto os iniciados como os juvenis, para a subida ao nacional. Tínhamos também na formação feminina também uma equipa para subir divisão. Foram 2 anos de trabalho intenso, fizemos a certificação, que foi muito importante, certificação com 4 estrelas. Esperemos continuar e melhorá-la quando pudermos. Temos de nos preparar para uma situação que o clube, que a Federação já lançou para ir para a rua, que é o licenciamento dos clubes, para fazer mais transparência, e esperemos, e com os clubes que cheguem ao topo com mais preparados. Nós temos que preparar-nos para isso. Vai ser mais outra luta que vem a seguir. Foi um ano, foi logo a seguir ao centenário que começámos este trabalho, no ano logo a seguir. Como presidente, eu já lá estava e estive no centenário muito bem e muito contente e muito satisfeito. Eu continuo a dizer que não deve haver muitos clubes, e o Rui isso pode até dizer melhor do que eu, que fomos presenciados pela principal figura laica e pela principal figura religiosa do país. Por isso, o Dom Manuel Clemente, que nos presenteou com a missa do centenário, e foi o Presidente da República que esteve lá presente. Não deve haver muitos clubes no país que possa festejar um centenário com esta presença dupla das 2 maiores figuras, 2 das maiores figuras de Portugal. Por isso, é com esse sentimento e com esse orgulho que sou torriense e que continuamos por aqui, e fizemos 2 anos de mudanças no estádio, mudanças na formação, mudanças no trabalho. Também houve desenvolvimentos com a SAD que fizeram com mudanças também, que nos procurou, que foi mais um passo em frente para o nosso projeto. E vamos continuando passo a passo. Como digo, faltam-nos basicamente as infraestruturas para a formação, para que nos ajudem a não sejam tão dispersas como está atualmente.
apesar de, com a dimensão do clube, há de ser sempre um bocado, termos sempre alguns campos aqui à volta que nos apoiar, porque só mesmo as infraestruturas só aqui à volta também já começam a ser, aquilo que está idealizado já começa a ser pouco, por isso também temos que pensar sempre num futuro longínquo. Pensar no médio prazo, não é assim? No médio prazo, para que se consiga chegar ao longo prazo com aquela que é a ambição desta direção que o engenheiro dirige. Obrigado pela sua resposta. O Rui Miguel Tovar há pouco falou de uma das suas memórias do Sport Clube União Torriense, não é? Nesse famoso jogo em que o Torriense perde com o Porto. O Rui é um profundo conhecedor da história do futebol português e, como sabe, o Torriense tem vários episódios marcantes nestes 103 anos de história. Aquilo que lhe queria agora perguntar era que 3 grandes momentos considera serem os mais marcantes desta história do Sport Clube União Torriense na sua perspectiva. Ok. Sim, o mais histórico, porque de facto representa uma entrada no Olimpo, por assim dizer, é chegar à final da Taça de Portugal em 56. Eliminar o Belenenses de Matateu, num jogo na Tapadinha, portanto foi em campo neutro, tal como a outra meia-final entre o Porto e o Marítimo, também foi na Casa Pia, mas é um jogo histórico porque o Belenenses era claramente favorito. O Torriense nessa campanha eliminou o Sporting 1-0 e aí na meia-final conseguiu ganhar ao Belenenses após prolongamento 3-2 e viu-se em desvantagem 2 vezes. E isto não é para todos. Chegar à final da taça, eliminar o Sporting, eliminar o Belenenses, que na altura era realmente um grande do futebol português, tinha sido campeão nacional há 10 anos, portanto estamos a falar de 56, que curiosamente é também o primeiro ano do Torriense na primeira divisão. Então foi assim um ano, imagino eu, se eu tivesse um daqueles carros para voltar ao passado, voltaria para Voltaria dizer, esse ano. Voltaria este ano porque deve ter sido histórico. Também Viver nessa essa época. emoção, não é? Sim, claramente. Imagino o que é que tenha sido aquela semana, porque o Torriense eliminou o Belenenses na meia-final no dia 20 de maio e chegou à final no dia 27. Portanto, foram muitas emoções. Não é como agora que a equipa qualifica-se em abril para a final em junho ou em maio. Na altura, primeiro era o Campeonato Nacional, depois era a Taça. E, portanto, houve ali uma semana, imagino eu, de festa, de alegria, também de alguma preocupação de roer as unhas, porque vinha aí o Porto na final, como é que era, como é que não era. O Torriense não ganhou, não era a equipa mais forte. O Porto nesse ano também tinha sido campeão nacional, portanto o Porto fez a dobradinha. Mas o Torriense chegar à final é um momento histórico. E muitas vezes podemos dizer que o estar na final é importante, claro que sim, mas o caminho para chegar até lá é muito mais árduo e esse jogo com o Belenenses representa muito da alma torriense, que há bocado o Presidente falou. De facto, há momentos que nos transcendem e o Torriense, para mim, no número 1, está esse momento. É um momento, de facto, icónico, chegar à final. Curiosamente, o segundo momento também envolve o Porto. É um momento de alegria, por ter sido uma vitória, e há bocado falei do Davi com Golias, mais uma vez, as figuras mitológicas. Chegar às Antas e ganhar 1-0 não é para todos, e ainda por cima, em clima de carnaval. Em Torres Vedras. Em Torres Vedras. Clima de carnaval em Torres Vedras. Em Torres Vedras. Portanto, estou mesmo a ver a equipa a chegar nesse dia a Torres Vedras e ser condecorada por toda a gente. De facto, ganhar 1-0, o famoso gol do Cláudio Oeiras, é um momento ímpar em qualquer momento. Ganhar na casa de um grande é sempre um motivo de satisfação e é daqueles momentos que ainda hoje se fala. E já se passaram tantos anos, as pessoas não têm isso na cabeça. Imagino que o Fernando Santos, que era o treinador do Porto, também tenha isso na cabeça. Tanto assim é que ele ainda hoje diz que foi o pior momento da sua carreira desportiva, por tudo o que se passou a seguir ao jogo. O ter que confrontar os adeptos, o ter que tentar dormir nessa noite, porque não é fácil ser eliminado por uma equipa
do escalão inferior. E o Torriense, nesse dia, também provou que é possível, de facto, se conseguirmos fazer um jogo a todos os níveis irrepreensível, é possível fechar a baliza a um grande, seja Benfica, Porto ou Sporting, neste caso foi o Porto, e ganhar o jogo. Foi uma proeza, foram os oitavos de final da Taça de Portugal. O Torriense depois não atingiu a final, mas fica este momento histórico que, de facto, está bem marcado, tanto na história do Torriense como na história do Fernando Santos, que é o nosso selecionador. Para fechar o top 3, teria que falar de um jogo mítico, porque envolve números estratosféricos, e ainda tive indeciso entre a subida à primeira divisão, pela primeira vez, em 55, quando o Torriense foi ganhar a Santarém 2-0. É um momento histórico, porque implica a primeira presença na primeira divisão, mas iria avançar uns anos, até 92, e um jogo em que também está envolvido o Fernando Santos, nesta altura. Estoril. Exatamente, nessa altura o Estoril. E 8-1, de facto, não é para todos. Havia, sim, o Torriense tinha marcado 5 golos na primeira parte. Isso também é um momento... são números que não fazem parte da história de ninguém. É muito raro alguém marcar 5 golos na primeira parte. O Torriense conseguiu essa proeza. E lá está, é uma equipa muito mais recente, tem figuras inesquecíveis, de que já falaremos daqui a nada, mas é um resultado vistoso, sobretudo que o Torriense nesse ano também tinha ganho 6-1 ao Boa Vista, se não me engano. Então são 2 resultados memoráveis que dizem bem, que ilustram de uma maneira bastante assertiva o que é que foi a viagem do Torriense nessa primeira divisão. E que ilustram bem que nem sempre o David contra o Golias é sempre o Golias, não é? Exatamente, nem sempre. Há sempre a possibilidade, e é essa uma das maiores razões pelas quais as pessoas são tão apaixonadas pelo futebol, não é? Que claro, está tudo sempre em aberto. Está tudo sempre em aberto. Já volto a si, Rui. Obrigada por estes 3 momentos que nos fizeram aqui também revisitar a memória e voltar a pensar na felicidade que eles transmitiram ao clube. Marco, volto a ti agora. Nós estamos aqui sem nenhuma atividade desportiva, não é? Sim. Nós já desde o passado dia 11 de março que foram suspensos os treinos das nossas camadas de formação, os campeonatos foram também suspensos, não temos nenhuma atividade desportiva, pelo que eu creio que tem sido um enorme desafio para a comunicação do clube, não é? Quando a sua principal fonte de alimentação são os jogos, não é? Os jogos e as jornadas após a jornada. Sem dúvida, sem dúvida. A pergunta que te queria colocar era de que forma foi reorganizada toda essa estratégia de comunicação sem atividade esportiva? Como tu sabes, esta pandemia apanhou-nos a todos um bocadinho de uma forma abrupta, não é? Nós sabíamos que isto estava para chegar, ouvimos as notícias, mas há ali um momento em que parece que foi um fim de semana em que de repente parou tudo. O país congelou, nós ficámos subitamente sem aquilo que eu chamo de ser, apesar de ser o produtor, mas o nosso principal produto desaparece. Sim. Não temos treinos, não temos jogos e naturalmente temos a necessidade de continuar a comunicar, porque o clube continua a ter que comunicar e, portanto, tivemos que nos reorganizar, tivemos que nos reinventar acima de tudo. Fomos à procura de outros focos de interesse, fomos à procura de outros focos de entretenimento, porque também sabíamos que as pessoas passaram a estar em casa. E estando em casa, estão provavelmente com alguma mais disponibilidade para poder passar algum tempo ou nas suas redes sociais ou na internet. E, portanto, fomos interagir, fomos ao encontro delas dessa forma, numa fase inicial muito numa lógica de contenção em relação à Covid. Portanto, tivemos ali uma primeira fase em que pedimos, inclusive, aos nossos jogadores para aconselharem as pessoas a ficarem em casa. E o próprio programa, como tu sabes, Horas do Bernardo, durante cerca de um mês, também se readaptou no sentido... Aliás, tudo isto é uma readaptação, nós estamos a falar em casa, portanto, isto é uma readaptação. Mas mesmo o foco do programa passou a ser servir os torrienses sobre informação útil a respeito da pandemia em Torres Vedras. E depois, numa segunda fase, levantamos um bocadinho esse cerco, vá lá, e começámos a falar do Torriense novamente, porque está aí uma temporada a chegar. Há aqui um projeto do qual vamos falar mais à frente, que é muito ambicioso e que no fundo, assinala este aniversário. E, portanto, também nos organizámos a nível de comunicação internamente com apresentações, uma série de assuntos que normalmente
quando estamos naquele fornezinho dos jogos e dos treinos, acabam sempre por ficar um bocadinho para segundo plano, porque o tempo não nos permite chegar a tudo. E, portanto, essa reorganização foi feita assim. Penso que está a correr bem. O Torriense continua a comunicar todos os dias com os seus sócios e com os seus adeptos. Estamos cheios de ideias e cheios de iniciativas para lançar e, portanto, penso que foi bem conseguida esta reinvenção da comunicação, ainda que, sem dúvida, tenha sido um grande desafio. E ainda está a decorrer, não é? Eu acho que foi um tema para o qual ninguém teve tempo de preparação, não é? Nós não tivemos tempo de preparação. Foi quase navegar à vista, ir reagindo à medida que era possível. Reagir, estar presente, enfrentar o problema e avançar sem medo. E, no fundo, foi isso que fizemos. E também percebemos todos uma coisa, percebemos que a partir de casa se pode continuar a desenvolver bom trabalho. E isto é transversal não só à comunicação, mas diria que a grande parte das áreas do clube e outras áreas de atividade. As pessoas acho que descobriram um bocadinho de que nós temos esta enorme capacidade de nos reinventarmos. Nós, portugueses, somos muito bons nisso, somos muito bons a reagir à adversidade. Unimos e avançamos sem medo. E acho que foi isso que nós também fizemos, penso que com sucesso. Muito bem, Marco. Também é das áreas mais tecnológicas do clube, não é? Sem Portanto, dúvida, aquela que mais facilmente migraria para outro sítio qualquer. Se tivéssemos que cortar a relva, não o podíamos fazer a partir de casa. Exatamente. E que ela esteja boa quando regressarmos, não é? Sim, que ela esteja bem. Teve um descanso forçado. Há de estar. Engenheiro Mário Miranda. Obrigado, Marco. Já regresso a ti. Engenheiro, vinha agora até si, há pouco ouviu falar daquilo de uma série de coisas que já foram feitas, das quais naturalmente se destaca todo o trabalho que está a ser feito no plano da formação, com a certificação, com os desafios que vêm pela frente, com o licenciamento do clube. Vejo com uma série de coisas ainda por fazer. A questão é se o engenheiro Mário Miranda pondera recandidatar-se a um novo mandato. Como sabem, nós estávamos com as eleições marcadas para 31 de março e tivemos que cancelar a Assembleia por causa da pandemia. Devido a isso, e nessa altura, eu era candidato. Por isso, até agora não houve razões. Não posso dizer, porque agora ainda não está agendada, só quando começar a normalidade é que nós vamos agendar outra vez as eleições e depois ponderei, mas para já não houve alteração nenhuma nas situações, por isso a partida serei candidato. Agora todos nós temos vida familiar e empresarial e às vezes é difícil. A vida não está fácil nenhuma. E pode acontecer algumas coisas que nós também alguns imponderáveis. Mas para já, se fosse marcado para amanhã, nós estaríamos lá com uma equipa forte para estar mais 2 anos, 3. O próximo mandato há de ser 3, que nós neste mandato, na última Assembleia, alterámos de 2 para 3 anos. Okay. E no próximo há de ser um triênio. E o próximo mandato será feito o mais breve possível as eleições para que se vá para nós ou outras pessoas, mas que continue um trabalho árduo e forte, porque o clube precisa de ajuda e de que a gente esteja cá para o promover. E um trabalho visível aos olhos de todos. Já volto assim, engenheiro. Obrigada. Rui, queria agora perguntar-lhe, se lhe perguntasse assim, de repente qual é o primeiro jogador que se lembra do Torriense e o primeiro que lhe vem à cabeça, qual é que é esse jogador? Esse jogador, a pergunta é tramada porque nunca é o jogador que nós estamos a pensar, aquele que nós queremos, não é? Sim. O primeiro que me lembrei foi o Floris, porque lembro-me dele ser um jogador diferente, fisicamente. Dentro de campo. Não é o jogador que me deixa mais saudades. Lembro-me do Rosário, por exemplo, dos tempos em que eu ia ver os jogos. O Rosário era de facto um jogador diferente, era muito rápido. Mas o Floris, pelo cabelo, pela estatura e por ser um estrangeiro, sempre tive o fascínio de estrangeiros em equipas portuguesas. Por isso é que o Torriense, quando chega à final,
tem lá 2 argentinos no meio campo, o Belén e o Forneri, e dá que pensar como é que 2 argentinos chegaram a Torres Vedras nos anos 50, dá que pensar como é que um holandês chegou a Torres Vedras nos anos 90. São situações que sempre me suscitaram muita curiosidade, tal como o Dragolov, claro, um jogador internacional búlgaro. Como é que ele chega ali a Torres Vedras? O que é que ele sente? E são sensações que me fazem pensar e sonhar, porque todos nós temos um pouco de imigrante no sangue, gostamos todos de viajar, e como é que o Flores se insere na sociedade torriense, como é que vive em Torres Vedras, onde é que vai almoçar, onde é que vai jantar, quais são os seus... Estão perto da praia, ainda por cima. São esses fatores que me levaram, quando essa pergunta é feita, o primeiro nome é o Flores. Agora, lembro-me perfeitamente do Bené, lembro-me perfeitamente do Rosário. Como disse, o Rosário é um jogador que, de facto, deixou-me marcado, porque os jogos que vi da primeira divisão, ele conseguia fazer a diferença, porque mal a bola passava ao meio campo adversário, e se o Rosário tivesse tempo e espaço, não dava muitas hipóteses. Era muito rápido, era muito felino na maneira de ir à bola. Também tinha um corte de cabelo que dava nas vistas naquela altura, e por isso são sempre jogadores que te fazem sonhar. Quando vês... Eu via muitos jogos, sobretudo com Benfica, Porto e Sporting, e nesses jogos o Torriense jogava em casa. Não era uma equipa dominante, portanto o grande é que ia jogar com o querer ganhar sistemático durante 90 minutos, mas quando a bola parava nos pés do Rosário, parecia que podia fazer a diferença, e muitas vezes fazia. É efetivamente aquela... É o chamado momento, às vezes, o momento decisivo, não é? Que tem o toque de Midas e que altera tudo. Sim. E essa questão que é esta globalização que também não existia como existe hoje, não é? Esta facilidade, claro, era muito diferente, de andarmos todos de um lado para o outro, e de facto às vezes se questiona como é que, sobretudo nestes campeonatos, que a paixão anda de mãos dadas com a viagem, não é? As pessoas fazem a viagem atrás dessa paixão, e às vezes vêm para terras como Torres Vedras, não é, Rui? Teresa, é incrível. Eu acho que seguir esta intervenção do Rui, o Google Analytics em Flores vai ter ali um piquezinho, porque as pessoas vão ir ver quem é não é? Que está a dizer. Eu acho que sim. Vão ver quem é. Acho bem. Marco, mas eu volto agora a ti. Obrigada, Rui. Marco, eu tenho aqui uma sensação que creio que a maior parte das pessoas, os sócios, os adeptos, naturalmente também não têm que ter esta noção, mas creio que a maior parte das pessoas não tem noção daquilo que é um fim de semana normal na área da comunicação do Torriense. Quer dizer, quando nós estamos num cenário de normalidade, não é? Quando acontecem 3 ou 4 jogos num fim de semana, e às vezes alguns à mesma hora, não é? Queria que nos contasse um bocadinho de um exemplo normal quando o clube está no pleno da sua atividade desportiva. Bom, um fim de semana desportivo do Torriense começa normalmente à segunda ou terça-feira, não é? E tu sabes disso, ou seja, nós partilhamos essas vivências. Começa logo aí, porque cada jogo ou cada fim de semana começa com a antecipação dos jogos que nós queremos mais promover, e neste caso, como tu sabes, nós promovemos os jogos das equipas séniores, que era a equipa de futebol masculino, a equipa sénior de futebol feminino e a equipa de futsal. Portanto, esses 3 jogos estavam sempre em grande antecipação, passando pela agenda de toda a formação, que também, como tu sabes, é uma absoluta aventura, porque são imensos jogos distribuídos por imensos sítios, e, portanto, logo aí há esse trabalho de antecipação que começa durante a semana. Depois, com a jogada do fim de semana, nós temos necessidades de cobertura televisiva, com as transmissões dos jogos, necessidades de cobertura fotográfica, publicações que cada jogo requer, desde o resultado, classificações. Portanto, há toda uma equipa que está organizada no sentido de conseguirmos fazer a cobertura desses jogos. Sabemos que os jogos das equipas séniores têm sempre cobertura tanto televisiva como fotográfica, a televisiva naturalmente através das redes sociais. E depois temos também a questão, como disse há pouco, das fotografias. Temos sempre alguns jogos das equipas de formação que também são fotografados. E depois temos o pós-jogo.
Portanto, na realidade, um fim de semana é o conjunto de todos os fins de semana juntos, porque eles, quando há um que está a acabar, já o outro começou. E isto é um contínuo que nós, quando estamos em plena atividade, às vezes dizemos: epá, isto é tão desgastante, nós não conseguimos parar, mas que agora, sem jogos, estamos aqui com umas saudades que nem sabemos sequer descrever, porque isto é o vazio dos jogos, realmente, o bichinho fica cá. E dou-me muitas vezes comigo a pensar que saudades que eu tenho do jogo de futsal, de ir à física, estar a cobrir um jogo, ou de estar no Manuel Marques com aquelas todas... Depois, claro, há os passatempos, há tudo aquilo que passa durante um jogo, a alimentação do jogo numa rede social. Nós, para que as pessoas tenham noção, num jogo normal de Manuel Marques, nós, por nome, estamos entre 3 e 4 pessoas da equipa de comunicação a trabalhar nesse jogo, desde a alimentação das histórias de Instagram, desde as fotografias que estão a ser feitas para esse jogo, todo o trabalho que tem a ser feito pelo speaker, os passatempos. Portanto, cada jogo implica, de facto, muito trabalho, mas é um trabalho do qual temos todos já imensas saudades, porque, de facto, sem jogos, parece que é comida sem sal. Parece que nos falta aqui qualquer coisa que nos desconsola um bocadinho. Sem jogos, sem adeptos, não é? Termos sem adeptos, os adeptos perto. Aquele fornezinho dos adeptos que estão a reagir e muitas vezes estão insatisfeitos, até contra nós se revoltam, mas isto faz parte, isto é o futebol e faz parte. Mas faz-nos muita falta, estamos com imensas saudades e não vemos a hora de regressar ao campo. Agora é que é mesmo verdade, não vemos a hora de regressar ao campo. E para dar sempre a última informação aos adeptos, não é assim, Marco? Sempre. Se ela está a acontecer, tem que ser divulgada. Claro. Obrigada, Marco. Não há fome que não dê fartura, não é? É verdade. É verdade. É mesmo isso. Ainda agora, enquanto o Marco falava, me lembrava de alguns episódios. Eu acho que temos saudades de quase todos, mesmo quando... Nós temos episódios incríveis. Muito incríveis. Coisas muito engraçadas. Muito bem. Eu posso contar aqui um episódio muito engraçado que aconteceu este ano na Tauinha Cup. Coisas pequenas que às vezes nos acontecem. A equipa estava a entrar em campo e, portanto, os jogadores todos a alinhar, e como era o plantel todo, naturalmente que a formação era muito mais comprida. E nisto, eu estou a fotografar esse jogo, estava eu a fotografá-lo, e nisto o regador, o expressor da relva dispara a rega. E, portanto, houve ali uma possibilidade de poder molhar algum jogador e, portanto, corri automaticamente para bloqueá-lo e estava com uma mão a molhar-me naturalmente, a segurar esse expressor e com a outra a fotografar, porque o espetáculo não podia parar, não é? E nós temos assim uma série de episódios desses que acabam por ser engraçados e acabam por ser também um bocadinho o condimento disto tudo. Aliás, esse dispersor de relva já nos surpreendeu algumas vezes. Às vezes já nos surpreendeu. Mas ele agora anda mais bem comportado. Ele agora anda mais bem comportado. Muito bem. Já volto a ti, Marco. Obrigado por esta história. Engenheiro Mário Miranda, então há pouco já disse naturalmente que agora havendo então uma nova data que se recandidata, com certeza para dar seguimento ao trabalho que tem vindo a ser feito. A minha pergunta é se neste momento já tem seguramente os objetivos da próxima temporada para o Torriense. Gostaria que nos falasse um bocadinho daqueles que são a sua ideia do Torriense no plano desportivo, mas também no futuro e médio prazo no plano organizacional. Qual é a sua visão de clube para a frente? Nós tínhamos já a ideia, por isso a estrutura estava feita. Por acaso, entretanto, nós sabíamos que a FPF ia mandar o licenciamento de clubes para ser feito, já mandou, por isso já temos mais uma base de trabalho. Os clubes vão ser classificados entre licença A, licença B e licença C, conforme o que pretendem e para onde podem jogar. Por isso há muito clube que se calhar não pode jogar na segunda liga, que tem que baixar. Claro que isto vai ter aqui algumas fases de transição, mas temos que nos preparar e, conforme o nosso objetivo, temos que ir buscar a licença que nós pretendermos. Por isso, é uma situação que vai dar muito trabalho, muito organizacional e muitas nuances que aquilo tem a nível das infraestruturas, tem a nível do organigrama do clube, todas essas situações. Por isso, vai ser também o fair play financeiro que a Federação vai querer impor, por isso tudo isso vai funcionar e nós teríamos que estar preparados para isso. Os campos para a formação estão previstos 2 sintéticos, com todas as infraestruturas para a formação, desde alguns quartos e ginásios e
e balneários para se jogar e para termos boas condições e para um internato de alguns jogadores, para podermos trabalhar mais especificamente e com mais profundidade, continuarmos com a formação no futsal e termos condições para isso. A solução da física atualmente é excepcional, mas se calhar também temos que pensar noutras soluções. Por isso, tudo isto é um trabalho que vai ser posto. Nós éramos para começar este ano com o futebol de praia, já por causa desta situação já não vamos começar este ano, mas esperemos começar para o próximo. Tudo isso são situações que nós vamos trabalhar e vamos continuar. E é um programa extenso, e se fizermos isto tudo nesses 3 anos, há muito para fazer, bem, não é? E esperamos subir divisão um dia destes, um ano destes, conforme os campeonatos. Este campeonato é terrível, é um campeonato que ninguém gosta de estar, que é dispendioso e que uma pessoa pode ser campeã de série e depois num jogo ou no outro e não sobe. O ano passado, nenhum dos campeões subiu divisão, por isso as 2 equipes que subiram a divisão ficaram em segundo lugar nas 2 séries sul, na C e na D. Por isso, porque são 2 playoffs que não é bom para ninguém. Fala-se que o campeonato vai ser reformulado, não sei se é este ano, se vai para o ano, mas é urgente reformular este campeonato para que quem é campeão pelo menos subir. Os outros depois arranjar-se mais ou menos situação. Mas acho que temos que pensar nisso. E quando for assim, nós vamos começar a tentar, depois de estabilizar as coisas no clube, começar a tentar subir para uma liga mais competitiva, para a segunda divisão, neste caso, e depois ver como é que as coisas correm, porque temos urgência de, pelo menos, que o campeonato seja modificado para que haja mais, o objetivo seja diferente e haja mais rentabilidade. E que existe também mais facilidade em alcançar, não é? O objetivo, porque assim torna-se mais difícil. Obrigada, engenheiro. Agora aqui consigo, Rui Miguel Tovar, sem querermos aqui desvendar muito, mas hoje o Torriense, no âmbito da comemoração dos 103 anos, lançou nas suas redes sociais um evento que não sabem ainda muito bem o que é esse evento, que vai acontecer no dia 3 de julho, mês 7, mas cujos bilhetes estão à venda a partir de hoje na Ticketline. Os bilhetes custam €1 e uma parte do bilhete reverte para apoiar o CNS nesta luta desigual, não é? Que é o CNS versus o Covid. Sim. Aqui o Torrense chamou Vamos Vencer o Covid e ajudar o SNS. A minha pergunta, Rui, qual é a sua opinião sobre esta iniciativa solidária de Torriense? É fantástica e estamos todos ansiosos, eu incluído, por este jogo. Como em qualquer jogo, quando se compra o bilhete, nunca se sabe o resultado final. Estamos sempre a torcer pela vitória e é isso que vai acontecer. Que o Torriense ganhe o jogo. É por isso que também que as pessoas compram o bilhete para ficarem impressionadas com o nosso toque de bola. E é isso que nós queremos que as pessoas que comprem os bilhetes sintam. Primeiro que se sintam em casa, no sentido literal e também metafórico do termo, que é vestir a camisola e puxar para o mesmo lado, porque é disso que se trata o futebol, quando nós somos adeptos de uma equipa ou de uma causa. Neste caso, juntamos o clube e a causa numa iniciativa muito bem vista por todos os departamentos, de comunicação sobretudo, porque estamos todos envolvidos numa causa, estamos infelizmente a ver história. Não nos passava pela cabeça em pleno século XXI, em 2020, estar confinados em casa muito mais que um mês. Portanto, é comprar os bilhetes e saber se o resultado vai ser por 5 ou por 10. Uma goleada será. Agora vamos ver quem é que marca os gols. Enfim, há aqui uma série de questões, não é? Há uma série de questões que vamos ter que pensar, mas lá chegaremos.
e será certamente um grande jogo de bola. Muito bem. Marco, sem levantar aqui muito o véu, não é? Hoje foi aqui lançado este evento do Vamos Vencer o Covid. Queria que se explicasses com algum detalhe a que se refere este evento, como é que nasce esta ideia e também como é que nasce aqui o convite ao Rui Miguel Tovar. Onde é que o Rui Miguel Tovar entra neste evento? Bom, a iniciativa chama-se, tem o nome de Vamos Vencer o Covid-19 e ajudar o SNS, neste caso ajudar o Sistema Nacional de Saúde. E basicamente consiste no quê? Consiste numa compra de bilhetes solidários, chamamos de bilhetes solidários, porque é um bilhete de um valor simbólico de €1, que podem ser adquiridos no site do Ticketline, www.ticketline.pt, ou no site do Torriense, www.torriense.com. Depois, isto é uma primeira fase, portanto, nós agora vamos ter aqui um período de sensivelmente 2 meses, onde decorrerá a venda destes bilhetes, que queremos vender muitos, naturalmente, queremos vender em Torres Vedras, em Portugal, no estrangeiro, porque queremos que isto tenha um âmbito global, naturalmente, não é? Isto extravasa aqui um bocadinho o Torriense aqui é um veículo, mas extravasa muito isso, porque isto, acima de tudo, é um grande sinal de esperança, é um sinal de unidade, é estarmos juntos em torno de uma causa, é percebermos que também que o fim da atividade esportiva também tem um impacto complicado, porque no fundo para tudo e quando parando tudo também param algumas fontes de receita, como é óbvio, porque não há espetáculos, não há desporto, não há jogos. E portanto, durante este período de 2 meses vai decorrer a venda dos bilhetes. Depois, no dia 3 de julho, vai haver o tal evento, o tal jogo que lhe chamamos. É um jogo que vai ser exclusivo para quem comprar esses bilhetes, ou seja, as pessoas vão comprar um bilhete, vão recebê-lo por e-mail e depois, acompanhando as nossas redes sociais e também através do seu e-mail, receberão a informação necessária para poderem aceder a esse jogo. Jogo esse que será transmitido no nosso canal do YouTube, Scoot TV, e que sobre o qual não queremos ainda desvendar muito mais, dizendo apenas que vai ter 2 partes de 45 minutos e vai ter excelentes intervenientes, seguramente. E estou convencido que, no fim, a vitória sobre o Covid será no sentido, logicamente, metafórico, de que conseguimos levar a melhor sobre mesmo nestas condições difíceis de estarmos confinados, de termos que estar juntos, que vamos conseguir temos que estar, aliás, separados fisicamente, vamos conseguir estar todos juntos em torno de uma causa que é nobre, que é ajudar o Torriense e ajudar também o Sistema Nacional de Saúde. Marco, quando este evento foi criado, foram criadas algumas expectativas Teresa, desculpa, eu não respondi a parte da tua pergunta, falaste no porquê de convidar o Rui Miguel Tovar. Exatamente, mas já lá ia. Ok. Eu posso já adiantar isso. Quando pensámos no formato que estamos a querer adotar para dia 13, e naturalmente quando falamos em jogo, não vamos estar a jogar futebol no campo, não é? Portanto, aqui o jogo também não sabíamos. No campo, vamos estar a jogar de uma forma diferente. Mas quando pensámos no Rui, pensámos em alguém que fosse capaz de conduzir este processo com um conhecimento muito grande do futebol nacional, do futebol do Torriense. O Rui é um amigo do Torriense já de longa data, com quem, aliás, já tivemos algumas colaborações, já assinou um artigo de opinião connosco e, portanto, nós achámos que era a pessoa perfeita para isto, porque eu tenho esta plena convicção, ninguém trata da memória do futebol português como ele e, portanto, acho que só podia ser ele, nem sequer me ocorreu outra pessoa. Obrigado. Marco, vamos então aqui obrigado nós, não é? Vamos aqui então à questão que ia colocar, que era, quando foi definido este evento, pensaste em algum número expectável de audiência? Vamos lhe chamar uma audiência, não é? Porque as pessoas vão estar a ver... Sim, espectadores. Nós queremos ir step by step, passo a passo, devagar, mas há aqui um objetivo para nós que é um objetivo muito simbólico, que era encher o Manuel Marques. Ou seja, encher o Manuel Marques significaria que nós teríamos conseguido vender cerca de 12 mil bilhetes. Seria, sem dúvida, uma grande vitória para nós. Agora, o céu é o limite. As pessoas já nos provaram que os portugueses são muito unidos na solidariedade e, portanto, o céu é o limite. Mas, sem dúvida nenhuma que para nós, começando por aqui, encher o Manuel Marques seria qualquer coisa para nós muito, muito simbólico e muito importante. E, portanto, é um desafio que eu lanço a todos. Ninguém tem que comprar só um bilhete. Podem comprar 2, 3, 4 bilhetes.
As famílias podem se juntar e comprar os Era bilhetes isso que eu te ia perguntar. Sim. Eu, Teresa, quero comprar ou quero ajudar com 5 Sim. euros. Como é que eu faço, Marco? Podes fazer isso, é muito simples. Vais ao site da Ticketline ou entras no site do Torriense, acedes à zona da compra do bilhete, escolhes, neste caso, queres doar 5 euros, compras 5 bilhetes, pedes uma quantidade de 5 e depois podes fazer o pagamento de uma forma muito simples, porque podes pagar por MBWay, podes pagar por referência multibanco, podes pagar por transferência. É extremamente simples e rápido. Portanto, é uma coisa muito intuitiva. Depois vais receber o e-mail, vais colocar lá um e-mail e vais receber os teus bilhetes. E no dia do espetáculo, no dia do jogo, vais receber um e-mail com as instruções para tu poderes aceder em exclusivo a esse conteúdo, visto que ele vai estar acessível apenas a quem tiver comprado o bilhete. Muito bem. Significa isto que eu, se quiser ajudar e não queira só assistir, ou mesmo que queira ajudar e não vou assistir, posso sempre fazê-lo, mas exclusivamente através do nosso site ou da Ticketline, não é assim? Exatamente. Não há outra forma de o fazer. Estes bilhetes estão disponíveis em ticketline.pt, já estão disponíveis, vocês já podem fazer a vossa compra e estão disponíveis em torriense.com. Apesar de dentro do site do torriense.com, o método de compra é o método da Ticketline, portanto é muito intuitivo e muito fácil. Essa é a forma mais fácil de lá chegar. É muito rápido, eu próprio já testei, eu já comprei o meu bilhete, consegui fazer a coisa num, 2 minutos, é muito rápido. E naturalmente que não tens que assistir ao conteúdo, o conteúdo é apenas um bónus com o qual nós podemos presentear, claro, mas imagina que tens alguma coisa desse dia, qualquer coisa que não possas, mas isto o conteúdo é o bónus que a gente está a preparar para todas as pessoas que contribuíram para esta causa que é tão nobre. E assim, desta forma tão fácil, eu se for um adepto ou queira contribuir e esteja imigrado, por exemplo, na Suíça ou em França, ou que seja, facilmente eu consigo fazer através desta forma, não é? Tudo o que tu precisas é de uma ligação à internet, mais nada. Onde quer que estejas, num dos 4 cantos do mundo, podes fazer a tua compra. Muito bem. Marcos, já volto a ti. Engenheiro Mário Miranda, já comprou o seu bilhete? Já entrei no site, mas ainda não comprei. Mas vou fazê-lo ainda hoje, ainda vou fazê-lo. Muito bem, muito bem. Olha, eu queria perguntar-lhe agora, naturalmente, que sobre este evento e toda a sua iniciativa, o Marco já teve aqui a oportunidade de nos falar e, portanto, o Marco preconiza aqui um bocadinho também a voz da direção, porque é aquilo que ele faz, é dar voz àquilo que a direção preconiza. Portanto, a pergunta que agora lhe colocava um bocadinho fora do evento, mas era se havia aí alguma novidade que queira dar aqui aos sócios e adeptos em primeira mão para o Torriense, já que estamos num dia de aniversário. Há alguma novidade que queira dar a quem nos está a ouvir e a ver? Não há grandes novidades. Nós vamos ter bastantes intervenientes e que vocês vão ter neste modelo que nós vamos fazer esta grande promoção e este grande evento. Há de ser o Torriense no seu melhor. Vamos todos com força e vamos todos assistir ao jogo. Vamos todos assistir ao jogo e acho que se estivermos todos e aquela coisa do passo a palavra, não é pelo valor que nós não vamos ao jogo. E estamos numa causa muito importante. Por isso nós vamos conseguir mais uma situação. A nível do Torriense, vamos continuar com as nossas armas e fazer o máximo possível para que as coisas continuem a melhorar. Alguma novidade que queira dar a conhecer? Alguma novidade? Já não tenho assim grandes novidades. Não há um presente hoje no dia do aniversário? Há ali uma novidade, mas que eu gostava que fossem ao estádio, que era para ir verem o que é que se passa. Está bem? Assim que se consiga, portanto, já a partir vai haver o desbloquear vai haver o desconfinamento, não é? Durante este fim de semana, portanto, as pessoas aos poucos já podem ir. Venham ver o estádio, que nós fizemos obras e fizemos algumas novidades que eu acho que é lá que podem ver e que com a ajuda dos nossos patrocinadores nós conseguimos ali algumas não vai então desvendar agora, não é? Não vai desvendar agora para que seja surpresa para quando as pessoas lá forem. Eu acho que sim. A partir de amanhã, depois já toda a gente a palavra do que é que se passa e já está tudo cheio, já toda a gente sabe qual é a novidade. Vamos aguardar para as pessoas passem no estádio e vejam com os próprios olhos as novidades que lá temos.
Está bem? Muito bem, muito bem. Outra coisa, eu gostava daqui só de dar 2 palavras, não sei se estamos perto do final ou não, mas só aqui dar 2 Temos palavras. sempre tempo para ouvir. Naquilo que dos jogadores que passaram do Torriense, gostava também de dar aqui uma opinião que há um jogador que eu não me lembro muito bem, não me lembro de vê-lo jogar, mas que sempre ouvi falar. E pelo que dizem, de cerca de 15 anos no Torriense, que era o Zé da Costa, e que toda a gente conhecia o Zé da Costa. Era atualmente, e agora temos o Toinha, exatamente a mesma situação. Sim. São duas personagens no Torriense. Uma, e eu posso estar aqui a ser injusto para outros jogadores, mas que toda a gente falava no Zé da Costa, em qualquer lado do país, que dos mais velhos só falavam de Zé da Costa. Depois, a partir de uma certa altura, toda a gente conhece Toinha. Duas personagens que tiveram, eu acho, dois mais ou menos o tempo no Torriense, 15 anos, e que são duas personagens marcantes do nosso do Torriense. Claro que houve excelentes que ouvi falar. O Forneri diz que era um jogador de excelência mesmo, de excelência mundial. Diz que quem via-o jogar que aquilo encantava. Não tive essa sorte, não estava cá, não era nascido sequer. Nos mais recentes, lembro-me bem do Flores, lembro-me bem do Rosário, lembro-me bem do Drogalov, que era um excelente jogador. Lembro-me do Matos, o Douglas Matos, quando veio para cá, era engraçado, porque ele foi para ali nos treinos, fazia assim um festival de malabarismos, e o futebol português, nessa altura, ninguém fazia isso, ninguém fazia pôr a bola atrás das costas, dar ali da cabeça, dar ali uns toques, e ele, quando estava ali, nós éramos miúdos, e eu lembro-me de ir para lá para ver o Matos, o Douglas Matos, que é hoje o sogro do Nelson, mas que na altura ele ia para lá e ele já sabia que nós íamos para aquilo, e ele fazia todos os treinos um showzito para nós, como a gente dizia, e que nós ficámos em contato. São grandes situações. Também me lembro quando o Josualdo chegou ao nosso campo a ser nosso treinador. Foi por 2 vezes, e com bastantes êxitos. Foram o Cajuda, quando esteve na primeira divisão, o Manuel Cajuda, que subimos e depois esteve lá um ano na primeira divisão. Grandes treinadores, grandes jogadores. Tiveram aqui muitos, o Pedro Gomes, muito o Eurico Gomes, tudo isso foi treinador torriense. O próprio Mário Wilson esteve aqui a treinar o Torriense. Por isso sempre tivemos aqui grandes nomes, grandes personagens. E o Torriense é um clube cheio de história, por isso temos que continuar a fazer essa história, e o nosso futuro há de ser deixar marcas para que os nossos mais jovens percebam que temos que continuar todos, que eles depois venham a seguir e continuem a nossa história para até ao futuro. Naturalmente é uma história com 103 anos, e que os seguintes depois que peguem toda a obra que é feita, como o engenheiro também com a sua direção pegou naquela que já estava feita, e cada um depois seguir, não é? Porque os clubes continuam, não é? As pessoas São passam dinâmicas, exatamente. E os clubes continuam. Obrigada pelo seu testemunho, engenheiro. Rui Miguel Tovar, lembra-se do primeiro e último jogo que assistiu ao vivo no estádio Manuel Marques? Já que estamos aqui numa de recuperar memórias outra vez. Sim. O primeiro certamente foi esse com o Porto, não é? Para a taça, após prolongamentos. O último, sei que foi 0-0, não me lembro com quem, o que é mau para mim, claro, mas lembro-me que foram homenageados todos os heróis da vitória com o Porto. No tal do gol do Cláudio Oeiras, que ao intervalo até houve eles perfilaram no campo como se fossem jogar, e foi bastante, diria que esse momento foi de facto o momento mais alto do jogo. Mas o que eu mais gosto do Manuel Marques é de poder deslocar-me pelo estádio inteiro, seja qual for o momento do jogo.
não há barreiras. Sim. Gosto muito de estar no peão, e não é pela proximidade de levar, é mesmo gosto do sentimento do peão. Lembro-me de ver lá um Torriense Benfica que chovia a potes, eu era pequeno, e de ver o jogo entre os guarda-chuvas dos adeptos próximos de uma baliza, e são esses momentos que depois também transportamos para o presente, naquele dia, no tal último jogo do 0-0. Lembro-me de ver o jogo e de passar muito tempo a recordar momentos de há 20 anos ou de há 25 anos, e de pensar que o comportamento social é muito parecido, porque continua a haver o termoço, continua a haver a Covid, e continua a haver também a proximidade com o fiscal de linha, e eu, sinceramente, gosto desse tipo de futebol. Na primeira divisão, até há bem pouco tempo, o Estoril era o único estádio em que podíamos estar na bancada e ouvir o que se passava no relvado. Porque também, quando vamos ao futebol, queremos vibrar, mas também queremos ouvir os intervenientes. E o Torriense permite-nos isso. Conseguimos estar em qualquer parte do estádio e conseguimos ouvir o treinador, conseguimos ouvir os jogadores. E esse é o grande plus do futebol. É também ser um ator lá no meio. E nesse quesito, o Manuel Marques é um campo que ainda me fascina bastante. Obrigada, Rui. É também o plus de assistir ao vivo a um jogo, não é? Claro. Esse é o grande plus de ir ao estádio, assistir ao jogo. Já volto assim, Marco. Marco, a comunicação é uma espécie de catalisador da informação, não é? Claro. Portanto, tudo aquilo que acontece no clube, toda a informação que a direção tem para passar aos seus sócios e adeptos passa naturalmente por um departamento de comunicação. Tenho uma pergunta para te colocar, que é, neste período, qual foi a comunicação que mais te custou dar conhecimento? Porque nós temos informado toda a gente sobre aquilo que se passa. Certamente alguma comunicação te custou mais a dar que todas as outras. Qual foi? Eu diria que, assim, apanhaste-me um bocadinho na curva, mas eu diria que o mais difícil foi mesmo fazer aqueles comunicados em que demos conta da suspensão da atividade, porque isso é doloroso, não é? Quem passa os dias como nós no Manuel Marques percebe que o Manuel Marques durante o dia tem várias vidas. Tem a vida matinal, que é muito sossegada, são apenas os funcionários que estão ali a fazer o seu trabalho mais de escritório, portanto, as pessoas... Mas depois ali, a partir do início da tarde, que vão começando a chegar... Começa a ganhar vida, não é? Começa a ganhar vida, começam a chegar os miúdos de formação, e ao fim do dia, quando saímos, aquilo é um rebuliço de gente, muita juventude, diversas idades, rugby, futebol, escalões de formação, os mais pequenininhos, aos maiores, e, portanto, ser o veículo de que, da notícia de que tudo isso agora acabou, não deu nenhum prazer, não é? Nós adoramos dar uma contratação, nós adoramos dar uma vitória, não gostamos de maneira nenhuma dessa notícia, e essa diria que talvez tenha sido a notícia que menos prazer me deu, não me deu, aliás, prazer nenhum dar, mas era inevitável perceber que íamos ficar sem futebol, que é no fundo o sumo da nossa atividade, não é? Futebol e futsal, neste caso. Sim. Elegeria essa notícia como a que menos gostei. Obrigada, Marco, e como eu te entendo. Estamos aqui perto do final, no entanto, não queria deixar de colocar uma última questão, que é igual para todos, e que isto é uma espécie de uma questão que tem sido transversal a todos os convidados que têm passado por este formato da Hora Azul Grená, que é um formato, o formato possível, não é? Em quarentena. Estamos muito perto do desconfinamento, mas queria ainda assim saber, Engenheiro Mário Miranda, qual é a primeira coisa que vai fazer quando isto tudo voltar ao normal? Eu gostaria que fosse ver um jogo, já nem digo que fosse do Torriense, porque esse vai demorar a vir, mas também vai ser difícil ver os outros, pelo menos ao vivo, pelo que dizem. Vai ser a porta fechada, não vai ser fácil vermos o jogo presencialmente. Isso é... e no contexto que estamos, se calhar foram isso. Mas é normal que eu tenha outros interesses, principalmente, por exemplo, com a minha família, sairmos, darmos uma volta aos 5, que já há uns tempos que andamos aqui em casa, uns com os outros, e está à altura de darmos uma volta por algum lado e também
é normal que eu quisesse fazer. Mas gostaria também de ver um belo jogo de futebol ao vivo, como gosto bastante de ver, e que há muito tempo que já não o vemos, nem agora, nem ao vivo, nem na televisão, porque nada. Ou vemos só os antigos, os não é? históricos, e tenho visto os da seleção, tenho visto de vez em quando, ou então não se vê. Mas esse já sabemos o resultado, não é? Exatamente. Já sabemos o resultado. Já muito não bem, sofre tanto. temos todos saudades de coisas simples. E o Rui Miguel Tovar também, qual é que é a primeira coisa que vai fazer quando voltar à sua vida normal? Boa pergunta. Talvez sair com esta camisola, não para a rua, tal. Isso acho lindamente. É uma boa opção, Sim. mas há muita coisa para fazer e não é por estarmos mais tranquilos que podemos aventurar-nos, mas aquilo que mais sinto saudades, obviamente, é do convívio, de um almoço ou de um jantar assim prolongado e sem tempo determinado. É aquilo que me dá mais gozo. Claro que o futebol também me dá gozo, viajar cá dentro e ver um jogo, e quanto mais baixo for o nível é mais engraçado, porque lá está, era aquilo que eu dizia da atmosfera de Manuel Marques, da facilidade em ouvir os intervenientes. É isso que nos dá gozo, é participar no jogo. E claro, ir ao futebol era um sonho, mas tal não será possível, só a partir da próxima época. Portanto, o melhor é contentar-nos em sair de casa e em ter prazer nas pequenas coisas que se calhar já tínhamos perdido esse gozo. Sim, é verdade. O estar em casa muito tempo obrigou-nos a fazer um F5, uma linguagem informática, e agora, se aprendemos alguma coisa, é bom ir com calma e desfrutar do sol, das pessoas, da rua, mas sempre com muitos cuidados, porque isto ainda não está totalmente debelado e é importante fazermos tudo by the book para ficar. Mas, lá está. Acho que sair com a camisola do Torriense de casa não faz mal a ninguém. Portanto... A ninguém. Pelo contrário. Muito bem, Marco, a mesma pergunta para ti. Qual é a primeira coisa que vais fazer quando voltarmos a uma situação normal? Pois, resta ver o que é que será esse normal, não é? Sim. Estamos ainda todos um bocadinho com dúvidas, claro. Não sabemos como é que vão ser os jogos mesmo do ano que vem, se vai ter que haver distanciamento, se não vai ter que haver distanciamento. Mas a verdade é que eu estou aqui muito alinhado com o Rui, ou seja, eu tenho muitas saudades de um simples almoço numa esplanada, ou de um jantar com amigos, estar à conversa horas fora, sem estar preocupado com nada, porque de repente, lá está, tudo aquilo que era adquirido deixou de ser. E é esquisito pensarmos, acabar esta desconfiança quando nós olhamos sempre para uma pessoa e não podemos chegar perto. É muito cansativo, é muito cansativo. Eu diria que é a coisa mais cansativa disto tudo. Este clima que se instalou e que não há maneira de sair. Portanto, eu diria que essa, claramente, assim que isto acabasse e que voltasse ao normal, eu apetecia-me um bom jantar de amigos, apetece-me família, naturalmente, estar perto, voltar a abraçar os meus, e sobretudo, num campo depois profissional. Apetece-me regressar ao Manuel Marques, apetece-me fazer jogos, apetece-me o frenesim do fim de semana e dos resultados e do público, sem dúvida nenhuma que é isso. Muito bem, já estivemos mais longe, não é? Estamos agora todos os dias mais perto de voltar ao normal. Quero agradecer aos três. O Rui está ali com uma excelente literatura. Também é uma boa sugestão. É uma boa sugestão. É uma boa sugestão, É uma boa sugestão. O Rui até pode enquadrar melhor, porque é uma excelente sugestão. Olha, é o livro do centenário, não é? Sim. À venda na Scoot Fun Store. À venda na Scoot Fun Store. Muito bom. Adoro ler. Eu queria agradecer-vos. Obrigado, Rui, por esse livro, nesta data tão emblemática que é precisamente o aniversário do clube, não é? Já vão 100 mais 3. Portanto, esse livro, verdade, depois desse livro, já foram mais 3 anos de história. Já foram mais 3 anos de história. Eu agradeço aos três a vossa presença aqui na Hora Azul Grená. Queria agradecer também a quem assiste, que não se esqueça de verificar todas as dúvidas que tenha com relação ao evento que vamos lançar, que lançámos hoje mesmo, o Vamos Vencer o Covid e Ajudar o SNS. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas através das nossas redes sociais, através do www.torriense.com.
Os bilhetes podem ser adquiridos no site do Torriense e também na Ticketline. Qualquer dúvida, já sabe, está à distância de um telefonema com o Sport Clube União Torriense ou com uma dúvida que queira tirar através de uma mensagem nas nossas redes sociais. Tentaremos esclarecer todas as dúvidas que tenham. Pegando nas palavras há pouco do Marcos, gostaríamos de virtualmente encher o Manuel Marques e chegar às 12 mil presenças no dia 3 de julho, que é o dia em que o evento vai para o ar. Vai estar em volta de um grande secretismo, não se querem que as expectativas não sejam correspondidas e todos trabalharão para que elas sejam correspondidas ao mais alto nível. Estamos cada vez mais perto de sair todos de casa, façam-no com cuidado, respeitem o próximo. Nós estamos cheios de saudades do Manuel Marques. Parabéns, Sport Clube União Torriense. Obrigada. Então, e viva Torriense! E viva o Torriense!